E aí, pessoal, bem-vindos a esta nossa revisão visual. Hoje a gente vai fazer uma viagem incrível, conectando os grandes mistérios lá da antiguidade com os desafios super reais do nosso mundo digital. Mas antes da gente mergulhar de cabeça, eu quero dar um alô muito especial para a turma da professora Fátima Félix. Essa explicação de hoje foi preparada sob medida para ajudar a turma a gabaritar a prova de filosofia. Vamos fixar o conteúdo de um jeito bem leve e garantir que todo mundo tire as dúvidas. Combinado? Certo, vamos dar uma passada rápida no nosso roteiro. Primeiro, Afrodite e o cosmos. Segundo, a função dos mitos. Terceiro, os mitos hoje. E por último, filosofia contra as famosas fake news. Vamos lá! Então, abrindo a nossa primeira sessão, Afrodite e o cosmos. Imagina o seguinte, para os gregos antigos, antes de ter planetas, estrelas ou deuses caminhando por aí, não tinha absolutamente nada. Quer dizer, tinha o caos. Mas não é o caos no sentido de bagunça que a gente fala hoje em dia, não. Era um vazio primordial, o estado absoluto e total antes de o universo existir. Sabe aquela tela em branco gigantesca antes da pintura começar? É bem por aí. E aí a coisa começa a tomar forma. A gente sai desse vazio original, o caos, que é o passo 1, e surgem as forças fundamentais, as divindades primordiais. Pensa nelas como os pilares de tudo. Gaia, que é a própria Terra, Tártaro, as profundezas obscuras, e Eros, aquela força primordial da união e da vida. Daí, dessa mistura toda, Gaia gera Urano, o céu. E dessa junção nascem os titãs. Pronto, a gente tem o cosmos montado, com todas aquelas disputas de poder e a organização do universo. Agora, quando a gente fala de forças fundamentais, não dá para não falar da Afrodite, né? Isso é ponto garantido na prova, então foca aqui. Ela é, literalmente, a deusa grega do amor, da beleza e da sensualidade. Uma verdadeira força da natureza que mexia com a cabeça tanto dos deuses quanto dos mortais. A história da origem dela é super marcante. O mito diz que ela nasceu da espuma do mar, mas o evento por trás disso foi bem tenso. O titã Cronos castrou o próprio pai, Urano, e jogou tudo no oceano ali perto do Chipre. É daí que ela surge. E o símbolo principal dela, a concha marinha, que não é só um detalhe estético, viu? Ela representa o nascimento, a beleza em estado puro e a feminilidade. Ah, e a vida amorosa dela era agitadíssima. Ela foi casada com Hefesto, mas teve aquele envolvimento super conhecido com Ares. Mas, afinal, por que os gregos davam tanta importância para essa história toda? O ponto crucial é que o mito demonstrava na prática o poder avassalador que o amor e a beleza têm. Mostrava como as paixões podiam causar conflitos enormes e guerras, tipo a Guerra de Troia, e servia para reforçar a ideia de que os deuses estavam ali, o tempo todo, influenciando diretamente a vida e as emoções humanas. O que nos leva direto para a nossa seção 2, a função dos mitos. A gente tem a mania de achar que mito hoje em dia é só conto de fadas ou um roteiro legal para filme de ação. Mas para os gregos antigos, a parada era muito diferente. Era uma ferramenta intelectual pesada. A galera usava essas histórias para explicar fenômenos da existência, transmitir valores fundamentais da cultura deles e, claro, funcionava meio como a psicologia da época para tentar entender como o comportamento humano funciona. E isso nos traz para a seção 3, os mitos hoje. E aqui a gente consegue ver uma mudança brilhante no pensamento humano. Se no mundo antigo o foco era bem literal, tipo usar o mito para explicar a origem física do mundo mesmo, no mundo moderno o papel mudou completamente. Hoje em dia, a gente usa essas narrativas como espelhos para refletir sobre a nossa própria identidade e tentar lidar com os nossos desafios emocionais. Para colocar isso em perspectiva, é só ligar a TV ou abrir um livro. Os mitos continuam ensinando valores por meio de histórias de heróis modernas. As narrativas antigas ajudam a gente a pensar sobre conflitos super atuais. O amor, a busca por poder, aquela inveja ou ambição que cega a pessoa. Então não é à toa que a mitologia influencia diretamente filmes, séries e arte em geral. As roupas e os cenários mudaram, mas os conflitos no fundo são exatamente os mesmos. Chegamos então na nossa quarta e última sessão, filosofia versus fake news. Pensa comigo. Antigamente, o grande desafio era buscar entender se um mito era a verdade sobre a origem do mundo. Hoje, a nossa busca pela verdade esbarra num baita obstáculo digital. As fake news, de forma bem direta, são aquelas informações falsas disseminadas em massa, principalmente nas redes sociais. É a mentira pura, só que empacotada direitinho para parecer uma notícia super séria e legítima. E as consequências disso não ficam só na teoria, não. Elas afetam o mundo real. O principal estrago é a manipulação direta da opinião pública.
Quando a gente espalha boatos, isso gera uma desinformação gigante, que acaba criando conflitos sociais e políticos bem severos. Tudo porque uma inverdade foi engolida pelo público como um fato absoluto. É muito provável que a gente cruze com situações assim todo santo dia. Sabe aquelas notícias falsas de curas milagrosas que podem até custar a vida de alguém? Ou informações totalmente manipuladas para interferir numa eleição? E tem também o simples comportamento de repassar aquele boato de aplicativo de mensagem sem dar um Google antes para verificar. É justamente aí, no detalhe do cotidiano, que o perigo se infiltra. Então, qual é a nossa defesa contra tudo isso? Acredite se quiser, é uma ferramenta lá da antiguidade, a filosofia. Esquece aquela ideia de que filosofia é só decorar nomes complicados. Na verdade, ela é um treinamento super prático. Ela incentiva o pensamento crítico, ensina a gente a questionar, a analisar as fontes da informação e fazer aquela pausa essencial para buscar a verdade antes de apertar o botão de compartilhar. É um escudo na era digital. Fazendo um grande amarrado de todo o nosso percurso de hoje, a filosofia funciona como uma ponte gigantesca e inquebrável. Ela conecta lá o nosso impulso humano mais antigo de tentar dar sentido ao vazio do caos através dos mitos, com a nossa necessidade super urgente e moderna de questionar a informação no meio desse oceano de desinformação digital. E para fechar, fica uma provocação para todo mundo pensar. Diante do bombardeio de informações todos os dias, a gente vai se portar como consumidores passivos que aceitam tudo ou vamos agir com um verdadeiro pensamento crítico? Para a turma da professora Fátima Félix, fica aqui o desejo de uma excelente prova. Confiem no estudo de vocês e lembrem-se da jornada que a gente fez aqui. O segredo dos grandes filósofos é questionar tudo. Analisem bem as questões e brilhem no exame. Um grande abraço.